Capítulo 16. Feito uma criança reprimida. Ontem, Claire ficou sentada no corredor, diante do meu consultório, berrando ensandecida com os outros pacientes que esperavam sua vez. Quando abri a porta para alguém entrar, ela aproveitou para direcionar sua raiva contra mim. "Você não é médico, você é a porra da máfia", estava entre seus insultos mais amenos. Kim, enfermeira do Portland, avisou a Claire que chamaríamos a polícia se ela não fosse embora imediatamente. Chorando, ela seguiu para a porta dos fundos, a cada 1 ou 2 passos. Se virava e gritava com raiva para ninguém específico. Cada ofensa pontuada por uma chuva de cuspe que esguichava por entre seus dentes podres. E é assim que Claire se comporta quando cede ao seu lado sombrio. Ela é uma das figuras mais desafiadoras do Portland. Funcionários novos são instruídos a jamais deixá-la entrar na recepção, por mais simpática que ela pareça. Numa de suas mais recentes crises borderline, ela estraçalhou uma impressora e alguns aparelhos telefônicos da recepção. Claire também passa boa parte do tempo vagando, como uma criança grande em busca de amor. "Dr. Maté, cadê meu abraço?", grita ela, correndo atrás de mim pela rua. Não é nada, pessoal. Ela implora pelo mesmo afeto a Kim e a muitos outros funcionários do Portland que já a trataram com bondade. Sua necessidade de endorfina é tão insaciável quanto sua busca pela dopamina liberada pelo pó. Hoje ela veio se consultar comigo, estamos calmamente discutindo os eventos de ontem. Posso tratá-la de 2 maneiras, eu explico. Como uma pessoa que tem um transtorno mental incapacitante e não é responsável pelo que faz. Ou como alguém sem transtorno mental, que é como tento fazer no momento. Nesse caso, você é responsável pelas suas atitudes. Que opção você prefere? Não sei o que responder, diz Claire com um sorriso triste. Claire, não é certo você gritar comigo e me ofender. E não havia acontecido nada, ou se aconteceu, foi só dentro da sua cabeça e não na vida real. Você gritou comigo e com um monte de gente que tinha tanto direito de receber atendimento quanto você. Claire abaixa a cabeça. Eu entendo, doutor, mas ainda não sei o que responder. Foi a cocaína? Provavelmente, sei lá. Isso significa sim. Minha voz perde um pouco da irritação. Acho que você não sabe o que faz quando está daquele jeito, né? Eu digo. Acho que não faz de propósito. Claire ergue os olhos para me encarar. Claro que não, diz ela baixinho. Mas o que você faz de propósito é usar cocaína. Porque eu sou viciada. Essa é uma escolha sua, respondo. Antes mesmo de terminar a frase, sei que estou repetindo um chavão. Sob certa perspectiva, tudo que fazemos é uma escolha. Porém, sob uma perspectiva científica, Claire tem mais razão do que eu. A explicação de que ela é viciada e de que, portanto, seu uso de drogas não é resultado de um raciocínio lógico tem respaldo em evidências científicas. Parece uma desculpa, mas em termos neurológicos, não é. Estudos recentes demonstram que o uso frequente de drogas leva a alterações duradouras no cérebro que enfraquecem o controle voluntário. Afirma um artigo escrito pela doutora Nora Volkow, diretora do NIDA, e colegas. Apesar de a experimentação inicial com drogas e o uso recreativo poderem ser volitivos, esse controle é notoriamente abalado após o vício se desenvolver. Em outras palavras, o vício em drogas prejudica as partes do cérebro responsáveis pelo processo de tomada de decisões. Já vimos que os circuitos neurológicos de motivação e recompensa são recrutados para servir aos comportamentos do vício. Nesse capítulo, vamos conversar sobre evidências científicas que sugerem que o vício também afeta os circuitos de autocontrole, de que o viciado precisa para escolher não ser um viciado. Sabemos qual área do cérebro controla as ações, como, por exemplo, mexer o polegar. Se essa área do córtex for danificada, o dedão deixará de se mexer. O mesmo princípio pode ser aplicado à tomada de decisões e ao controle de impulsos. Isso também é comandado por circuitos e sistemas específicos do cérebro, mas de maneira bem mais complexa e interativa do que simples movimentos físicos.
Ao estudar pessoas com cérebro lesionado, descobrimos quais partes do cérebro são responsáveis pela tomada de decisões e escolhas. Quando certas áreas sofrem danos, observam-se padrões previsíveis de decisões irracionais e descontrole. Estudos com imagens do cérebro e testes psicológicos indicam que as mesmas áreas são debilitadas quando há vício em drogas. Qual é o resultado disso? Como se incentivos poderosos e mecanismos de recompensa já não bastassem para induzir a fissura, o desejo intenso, os circuitos que normalmente inibiriam e controlariam esses mecanismos não conseguem completar suas tarefas. Na verdade, eles se tornam cúmplices no processo do vício. Então é um golpe duplo. O policial ajuda os ladrões. Para compreender como isso acontece, precisamos dar outra olhada na anatomia e fisiologia do cérebro. O cérebro humano é a entidade biológica mais complexa do universo. Tem entre 80 e 100 bilhões de neurônios, e cada um desses neurônios se ramifica, de maneira a formar milhares de conexões possíveis com outros neurônios. Além disso, há 1 trilhão de células de apoio, chamadas de células da glia, que ajudam os neurônios a se desenvolver e funcionar. Se dispostos lado a lado, os nervos de um único cérebro humano formariam uma linha com centenas de milhares de quilômetros. O número total de conexões ou sinapses está entre trilhões, incalculáveis. A atividade paralela e simultânea de inúmeros circuitos neurológicos em rede promove milhões de padrões de ativação a cada segundo de nossa vida. Não é de surpreender que o cérebro já tenha sido descrito como um supersistema de sistemas. Em geral, os centros neurológicos posicionados mais ao alto do cérebro são mais recentes em termos evolutivos e têm funções mais complexas. A base do cérebro, o tronco encefálico, regula funções automáticas, como a respiração e a temperatura corporal. Os circuitos emocionais ficam mais acima. No topo fica o córtex, a massa cinzenta. Nenhuma dessas áreas funciona sozinha. Todas estão em constante comunicação com outros circuitos próximos e distantes. E todas são influenciadas por mensageiros químicos de qualquer lugar no corpo e no cérebro. Conforme o ser humano amadurece, os sistemas neurológicos mais altos passam a exercer algum controle sobre os sistemas neurológicos mais baixos. Córtex. Córtex significa casca, e o córtex cerebral, de múltiplas camadas, cerca o restante do cérebro como a casca de uma árvore, com o tamanho e a espessura de um guardanapo de mesa. Ele contém os corpos celulares de neurônios organizados em muitos centros essenciais, cada um com funções extremamente especializadas. O córtex visual, por exemplo, fica no lóbulo occipital, que fica na parte de trás do cérebro. Se ele sofrer alguma lesão, como no caso de um derrame, a pessoa perderá a visão. A parte do córtex mais recentemente evoluída, que nos diferencia dos outros animais, é o córtex pré-frontal, a área de massa cinzenta que fica aqui na frente do cérebro. Simplificando, pode-se dizer que o córtex frontal, especialmente suas partes pré-frontais, atua como uma espécie de presidente do cérebro. É nele que avaliamos alternativas e consideramos opções. Também é nele que impulsos motivados por emoções são analisados e recebem permissão para serem postos em prática, ou, se necessário, são inibidos. Uma das funções mais importantes do córtex não é produzir reações apropriadas, mas impedir reações inapropriadas, sugere o neuropsicólogo Joseph Ledoux. O córtex pré-frontal, escreve o psiquiatra Jeffrey Schwartz, tem um papel central na aparentemente livre seleção de comportamentos, ao inibir muitas das respostas alternativas que surgem numa determinada situação, permitindo que apenas uma se concretize. Faz sentido, então, que pacientes se tornem incapazes de conter reações inapropriadas ao ambiente ao redor, quando essa região está prejudicada. Em outras palavras, pessoas com funções debilitadas no córtex pré-frontal têm um autocontrole ineficiente e comportamentos que parecem desnecessários, infantis ou bizarros aos olhos de outras pessoas. Também é no córtex frontal que comportamentos sociais são aprendidos,
Quando as partes executivas do córtex são destruídas em ratos, por exemplo, eles continuam vivos, mas se comportam como filhotes imaturos que não adquiriram nenhuma habilidade social. Tornam-se impulsivos, agressivos e sexualmente inapropriados. Seu comportamento fica muito semelhante ao de ratos criados em isolamento, sem acesso a atividades sociais e outras interações sociais. Macacos com lesões à direita do córtex pré-frontal perdem habilidades interativas, como a interpretação de sinais emocionais e o instinto de limpar uns aos outros, que é necessário à socialização. Eles logo são excluídos pelos companheiros. Seres humanos com lesões pré-frontais também perdem muitas das capacidades sociais, e é no córtex pré-frontal que importantes sistemas se envolvem no vício. As funções executivas do córtex pré-frontal não se limitam a uma área específica, e seu comportamento correto depende de conexões saudáveis e informações dos centros emocionais ou límbicos, nas partes inferiores do cérebro. Por outro lado, disfunções no córtex ajudam a facilitar comportamentos viciantes. Agora falaremos sobre um segmento pré-frontal específico para entender como isso acontece. Muitos estudos associam o vício ao córtex orbitofrontal, COF, segmento cortical localizado perto da órbita ocular. Em pessoas viciadas em drogas, essa região não funciona normalmente, mesmo quando não estão sob efeito da substância. A relação do córtex orbitofrontal com o vício vem de seu papel especial no comportamento humano e de sua oferta abundante de receptores de opioides e dopamina. Ele é muito afetado por drogas e reforça demais o vício. Também tem um papel essencial em vícios comportamentais. É claro que não funciona ou deixa de funcionar por conta própria, mas faz parte de uma grande e complexa rede multifacetada e também não é a única área do córtex afetada pelo vício. Apesar de suas fartas conexões com centros límbicos, centros emocionais, o córtex orbitofrontal é o ápice do cérebro emocional e funciona como sua sala de controle. Sob circunstâncias normais na vida adulta, o córtex orbitofrontal é um dos nossos maiores árbitros emocionais. Ele recebe dados de todas as áreas sensoriais, o que permite processar o ambiente por meio da visão, do tato, do paladar, do olfato e da audição. Por que é que isso é importante? Porque é função do córtex orbitofrontal avaliar a natureza e o valor potencial de estímulos, com base em informações atuais, mas também levando em conta experiências anteriores. Vestígios neurológicos de eventos prévios formativos estão embutidos no córtex orbitofrontal, que por sua vez está conectado a outras estruturas do cérebro que lidam com as memórias. Então, por exemplo, um cheiro associado à lembrança de uma experiência agradável será julgado pelo córtex orbitofrontal de maneira positiva. Por meio do acesso a traços de memórias conscientes ou inconscientes, o córtex orbitofrontal decide o valor emocional do estímulo. Por exemplo, se somos intensamente atraídos ou repelidos por uma pessoa, por um objeto ou por uma atividade, ou somos neutros. Ele analisa o tempo todo o significado emocional de situações e o seu significado pessoal para o indivíduo. Por meio de processos dos quais não temos consciência, o córtex orbitofrontal decide em microsegundos nossa opinião sobre uma pessoa ou uma circunstância. Como nossos gostos e nossas aversões, nossas preferências e repulsas influenciam muito aquilo em que nos concentramos, o córtex orbitofrontal nos ajuda a decidir a que ou a quem devemos dedicar a nossa atenção a cada momento. O córtex orbitofrontal, especialmente no lado direito do cérebro, tem uma influência única sobre comportamentos sociais e emocionais, incluindo relações de vínculo, amor. Ele se preocupa intensamente com as interações com os outros e brinca o tempo todo de bem me quer, mal me quer, o que é fundamental para a sobrevivência. Ele até avalia quanto alguém nos ama ou nos despreza.
Apesar de o significado explícito de palavras faladas ser decodificado em partes especializadas do hemisfério esquerdo, o córtex órbito-frontal direito interpreta o conteúdo emocional das comunicações, a linguagem corporal da outra pessoa, o movimento dos seus olhos e até o tom de voz, um sinal em que o córtex órbito-frontal presta atenção é o tamanho das pupilas dos outros. Em interações sociais, especialmente num rosto sorridente, pupilas dilatadas significam divertimento e alegria. Bebês são muito sensíveis a esses sinais, assim como adultos afásicos, pessoas que geralmente, por causa de um derrame, perderam a capacidade de compreender a linguagem falada. Como ficam atentas às mensagens físicas e emocionais em vez das mensagens verbais, crianças pequenas e pessoas afásicas percebem melhor do que a maioria quando alguém mente para elas. Essas funções analíticas, que ocorrem em milésimos de segundo, não são conscientes. O córtex órbito-frontal também contribui para o processo de tomada de decisões e a inibição e o controle de impulsos que nos fariam mal caso fossem concretizados, por exemplo, a raiva ou a violência inapropriadas. Por fim, pesquisadores do cérebro também associaram o córtex órbito-frontal à nossa capacidade de equilibrar objetivos imediatos com consequências de longo prazo. Estudos de neuroimagem indicam que o córtex órbito-frontal funciona de maneira anormal em pessoas que abusam de drogas, mostrando padrões falhos no fluxo sanguíneo, no uso energético e na ativação dessa área. Não é de admirar, então, que testes psicológicos mostrem que dependentes químicos são propensos a decisões disfuncionais quando precisam confrontar resultados de curto e longo prazo, especialmente sob condições que envolvam risco e incerteza. Devido ao seu sistema neurológico desregulado, que inclui o córtex órbito-frontal, essas pessoas parecem programadas para aceitar vantagens a curto prazo, por exemplo, o barato da droga, mesmo diante do risco de uma dor a longo prazo, doenças, o término de um relacionamento, problemas com a justiça e assim por diante. Um achado comum em estudos com neuroimagem de dependentes químicos é a subatividade do córtex órbito-frontal após a desintoxicação. Seguindo uma linha semelhante, testes psicológicos com viciados em cocaína mostraram um processo de tomada de decisão debilitado. Num desses estudos, aspectos fundamentais da tomada de decisão apresentaram uma queda de desempenho em 50%. Apenas pessoas com lesões físicas no córtex frontal teriam uma pontuação menor. Pode parecer paradoxal, mas o córtex órbito-frontal também é intensamente ativado durante as fissuras, não para melhorar a tomada de decisão, mas para iniciar a vontade em si. Acaba que diferentes partes do córtex órbito-frontal têm diferentes funções. Uma parte participa das decisões, outra dos aspectos automáticos e emocionais do desejo intenso, que é a fissura. Em estudos de imagem, o córtex órbito-frontal se ilumina só de um adicto pensar na droga. Um córtex órbito-frontal com funcionamento anormal também foi associado a comportamentos compulsivos em estudos com animais e humanos. Um rato com córtex órbito-frontal debilitado continua insistindo em atividades viciantes e recompensadoras, mesmo após as recompensas serem removidas. Segundo os pesquisadores, esses achados evocam os relatos de dependentes químicos que alegam não conseguir largar a droga, mesmo quando ela deixa de proporcionar prazer. Se considerarmos a probabilidade de o sistema de julgamento racional e o controle de impulsos de Claire estar debilitado, incluindo principalmente o córtex órbito-frontal, poderemos começar a compreender o seu comportamento agressivo no dia anterior e concordar com seu argumento de que ela não usa cocaína de propósito. Com o córtex órbito-frontal avariado, ela tem pouquíssima capacidade de inibir seus impulsos. Em vez disso, carrega uma raiva imensa, caótica e avassaladora no seu corpo e na sua mente. Claire foi estuprada repetidas vezes pelo pai, ao longo de muitos anos, enquanto a mãe não percebia ou ignorava a situação. Com base na sua biografia, é provável que Claire também tenha sofrido abandono psicológico e físico,
praticamente desde o nascimento. Os traços emocionais desses eventos estão codificados nos padrões nervosos do córtex órbito-frontal e incluem experiências das quais ela não consegue se recordar de forma consciente. Observação: as estruturas do cérebro para a recordação consciente se desenvolvem durante os primeiros anos de vida. E aspectos do sistema de memória implícita que armazena memórias emocionais estão presentes no nascimento. E se estão presentes nesse momento, provavelmente já existiam antes. A cocaína desinibe a agressão, já tendo pouco controle de seus impulsos sob a influência da droga. Claire pode se tornar uma metralhadora de fúria, automática, autônoma e, nesses momentos, praticamente sem força de vontade própria. Mas e a escolha que eu disse que ela tinha quando conversamos no meu consultório? A escolha de ter usado cocaína no dia anterior. Vamos refletir sobre essa pergunta sob a perspectiva da atividade cerebral. Não é exagero dizer que as drogas foram a principal fonte de consolo que Claire, agora com 30 e poucos anos, encontrou em sua vida. Desde que começou a usá-las na adolescência, elas lhe ofereceram alívio da dor emocional insuportável, da solidão, da ansiedade e de um medo profundo do mundo. Como resultado, seu córtex órbito-frontal foi treinado para criar uma atração emocional poderosa sobre a droga, no instante em que ela pensa em usar. Pesquisa sobre o vício chama essa dinâmica de atribuição de relevância, dar um grande valor a uma necessidade falsa e menosprezar necessidades verdadeiras. E isso acontece de maneira inconsciente e automática. Agora podemos reconstruir os eventos de ontem. Quando Claire vê o saquinho plástico com aquele pó branco de cocaína, a agulha e a seringa, ou até quando pensa neles, o seu cérebro reage de forma extremamente positiva, devido à influência do córtex órbito-frontal nos centros de incentivo descritos no capítulo anterior. A dopamina começa a fluir nos circuitos do mesencéfalo de Claire. Isso faz com que a ânsia pela droga vá aumentando. Quaisquer pensamentos relacionados a consequências negativas vão sendo deixados de lado. A parte do córtex órbito-frontal que poderia alertá-la sobre supostas consequências está amordaçada e amarrada. Assim, o córtex órbito-frontal de Claire, debilitado por anos de uso de drogas, e talvez até antes disso, incentiva a atividade prejudicial, em vez de inibi-la. Ela se injeta. 10 minutos depois, ela está diante do meu consultório. Alguém diz algo errado, ou pelo menos é isso que ela acredita. Seu córtex órbito-frontal, inconscientemente configurado para se lembrar das muitas ocasiões em que ela foi atacada, ofendida, machucada, interpreta esse estímulo como uma agressão grave. É um gatilho. Em tomografias, o córtex órbito-frontal se destaca e reage a expressões irritadas, enojadas e assustadas em outras pessoas, mas não a expressões faciais neutras. Literalmente, tudo que o transgressor precisa fazer era olhar para Claire do jeito errado. Talvez agora você pense que eu acredito que dependentes químicos não têm qualquer responsabilidade por seus atos nem opções. Essa não é minha opinião e eu explicarei adiante. No entanto, espero que esteja claro que, no mundo real, escolha, força de vontade e responsabilidade não são conceitos absolutos e inequívocos. As pessoas escolhem, decidem e agem em contextos específicos. E, em grande parte, esses contextos são determinados pela maneira como o cérebro delas funciona. O cérebro em si também se desenvolve no mundo real, influenciado por condições na infância, que não foram de maneira alguma escolhas do indivíduo. Nesse capítulo vimos que o córtex órbito-frontal, parte central do sistema neurológico que regula como processamos emoções e reagimos a elas, atua na dependência química de várias formas. Primeiro, ele supervaloriza emocionalmente a droga, tornando-a a principal preocupação do indivíduo viciado. Muitas vezes, a única preocupação. Ele também menospreza outras necessidades, como a alimentação, saúde e os relacionamentos. Ao ser ativado até com pensamento sobre a droga ou atividade preferida,
Ele contribui para a fissura, o desejo intenso, e, por fim, não cumpre a função de inibir os impulsos. Ele ajuda e encoberta o inimigo. Tudo isso explica uma conversa inesperada que tive com outro paciente, Dom. Começou com algo que ele disse despreocupadamente enquanto esperava a sua receita de metadona. Você fez o quê? Dom notou minha incredulidade e abriu o sorriso de uma criança que confessa uma travessura a um tio indulgente. O senhor me ouviu. Eu mijei na perna de um cara na frente da farmácia. O babaca estava me enchendo o saco, então falei: George, você está falando um monte de merda. Quer tomar banho? E dei uma mijada na calça dele. Fiquei balançando a cabeça incrédulo. Você fez mesmo isso? Fiz, mijei na perna do George. Dom tem mais de 30 anos e, além da metadona, toma medicamentos tranquilizantes para controlar seu comportamento. Eles funcionam bem até ele usar metanfetamina cristal. Aí nada funciona. Tudo bem, você fez isso. Acha que foi certo? Naquele dia, Dom não estava sob efeito da droga e conseguiu refletir sobre minha pergunta por um momento antes de responder. Não, foi bem idiota. Mas às vezes meu vício é como se eu fosse uma criança reprimida. É isso mesmo. Ele resumiu perfeitamente como funciona a neurobiologia do vício. A energia de ataque, expressada como uma pirraça ou uma agressão, rapidamente explode numa criança pequena, porque os circuitos neurais que permitiriam que ela solucionasse suas frustrações de uma outra maneira ainda não estão formados. O circuito de controle de impulsos também não foi conectado. Dom, que é usuário desde a adolescência, nunca foi uma pessoa madura. Décadas como dependente químico permitiram pouquíssimo desenvolvimento de maturidade, tanto no seu comportamento quanto no seu cérebro. As experiências dele corroboram estudos que mostram a redução no volume das massas branca e cinzenta de dependentes químicos, relacionando essa redução de massa no córtex ao tempo total de uso de drogas. Dom passou anos sem ter um lugar para chamar de lar, sobrevivendo na selva urbana, graças à sua sagacidade, seus reflexos rápidos e à sua intuição. Em qualquer outro lugar, ele não saberia como agir. Ele desenvolveu um tipo de perspicácia, mas nunca a capacidade de ter autocontrole ou interações sociais normais, nem qualquer coisa semelhante a equilíbrio emocional. Quando seus mecanismos mentais subdesenvolvidos são dominados pelas drogas, ele se torna, exatamente como ele disse, um ser humano muito imaturo, ainda preso à infância.